Olá, crianças! Iniciou a nossa terça-feira e nós temos bastante novidades aqui para você estar fazendo em casa, tá bom? Hoje a gente vai começar com a nossa aula de língua portuguesa, ok? E eu preparei aqui uma aula bem interessante para vocês e assim como as outras, a outra aula que eu já passei para vocês, nós vamos ter 3 coisas para se fazer. Só então. Então, começando aqui a nossa aula. Hoje é aula de língua portuguesa, dia 28/4, né, terça-feira. E a gente tem 3 coisas para se fazer. A gente tem que fazer livro de gramática, que é página 45 até a 48. Nós temos o livro Brincando com as Palavras, que é a página 62 e 63. Esses 2 livros, gente, eles estão trabalhando o mesmo assunto, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o assunto que é referente às atividades, tá bom? Então, você não vai ter dificuldade de fazer nenhuma nem outra. Então, você vai utilizar os 2 livros, o de gramática e o de Brincando com as Palavras. Quando você terminar, você vai passar para a terceira parte dessa atividade de hoje, que é um livrinho literário bem legal, que está em PDF para você poder ler, fazer a leitura e interpretar. As atividades de interpretação tá na sua folha de atividades, tá bom? Aí você copia aquelas questões lá, que é de interpretação, e você vai responder depois que você ler o livro. Lembrando que, se você tiver dificuldade de entender a história, novamente aquela dica, leia novamente, tá bom? E só depois você vai passar para as questões, tá? Então vamos lá, recapitulando. Livro de gramática, página 45 a 48. Livro Brincando com as Palavras, páginas 62 e 63. Depois que terminar essa atividade, vai fazer a leitura do livro O Homem que Amava Caixas. E depois você vai pegar o seu caderno de português, fazer margem, fazer o cabeçalho e copiar as questões que são desse livro que está na proposta da atividade, tá bom? Então vamos lá. Gente, olha só. O assunto de hoje da tarefa dos 2 livros, tanto de gramática quanto Brincando com as Palavras, é esse daqui. É o uso do til, da cedilha e do hífen. Então, vamos entender um pouquinho quando que a gente vai utilizar o til, a cedilha e o hífen, para você não ter dificuldade na hora de fazer as tarefas, tá bom? O til. Usamos o til, que é esse acento aqui, ó, que está no meio desse parêntese. Em cima das vogais, quando as palavras têm um som nasal, quando a gente fala pela boca e pelo nariz. Por exemplo, iam, balões, não. Tá vendo que sai? A impressão de que a gente tem é que a gente está utilizando a boca e o nariz para falar ao mesmo tempo. Quando isso acontece, nós chamamos o som da palavra de nasal. Então, sempre que tiver um som nasal, você vai utilizar esse til. Lembrando que os acentos, eles só são colocados nas vogais, tá bom? Agora, a cedilha. Vamos relembrar, então, o que é a cedilha? Usamos a cedilha, que é o C, com aquela perninha embaixo. Antes das vogais A, O e U. Só antes dessas vogais. O E e o I não colocamos C cedilha, tá bom? Vamos ver um exemplo. Dança, olha só, depois do A tem cedilha. Doçura, depois do O tem cedilha. Açúcar, depois do U tem antes do U tem o cedilha, ok? Então, a gente pode perceber que a cedilha ela só vai acompanhar as vogais A, O e U. O E e o I não vai ser acompanhado pelo C cedilha, você usa só o C normal, tá bom? Então, olha só, dica, quando a gente for começar a escrever uma palavra, a gente não pode colocar com cedilha, tá bom? Cedilha só depois do início da palavra. A gente não começa uma palavra usando C cedilha, ok?
O hífen, gente. Hífen é esse tracinho aqui, ó, que está entre parênteses. Quando tem uma palavra que ela é composta, ou seja, duas palavras em uma só, a gente vai utilizar o hífen. Por exemplo, guarda-chuva. Observa aqui, eu tenho uma palavra guarda e eu tenho a palavra chuva. Se eu não colocar esse hífen, a palavra da língua portuguesa ela não vai estar totalmente certa. Então, algumas palavras compostas, ou seja, duas palavras em uma só, a gente tem que usar o hífen. E a maioria das palavras compostas, elas são acompanhadas de hífen. Outro exemplo aqui, ó. Couve-flor. Olha o hífen aqui. Tico-tico. Ó, olha o hífen aqui. Ok? Bom, pessoal, então a gente entendeu quando a gente usa o tio, que é quando as palavras têm um som nasal, que é a impressão que a gente está falando pelo nariz. A cedilha antes do O, do A, do O e do U. O E e o I não acompanham a cedilha. E o hífen entre as palavras compostas, ok?